Nesse momento, então, convidamos a palestrante de hoje, a Marília. Seja bem-vinda, Marília, com a palestra, o tema, né, A Vida como uma Viagem. Boa noite a todos. Com o coração transbordando de alegria, estou aqui. Nesse momento, eu quero agradecer imensamente ao Criador pela oportunidade, agradecer a acolhida da casa, o convite, agradecer a egrégora e a espiritualidade da casa, aos dirigentes, aos membros, aos trabalhadores e a cada um de vocês pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Como tema da nossa conversa de hoje, eu escolhi poder falar sobre a vida como uma viagem. Fazer um comparativo, assim, uma metáfora. Fazer um tipo de parábola, comparando a nossa existência a uma viagem. Então, eu convido a vocês para a gente fazer esse exercício juntos, tá? Quem aqui gosta de viajar? Nós temos um bom público que gosta de viajar. Então, a gente vai fazer essa comparação. Por quê? Quando a gente viaja, é um momento que a gente vai e a gente volta. É um momento pontual. Estar na vida, nascer, encarnar, também tem esse efeito. Nós temos toda a eternidade. O nosso espírito, ele é eterno. E vir aqui na Terra para essa experiência é como se fosse uma viagem. Então, vamos lá. Vamos fazer de conta, então, agora, que a gente vai viajar, tá? Tô com problemas técnicos aqui. Aqui. Então tá. Bora viajar, então? Tá. Para a gente viajar, o que a gente precisa? Né? Primeira coisa, um motivo. Para que a gente viaja? Qual o principal motivo que nos leva a viajar? A sair de onde a gente está, da nossa zona de conforto, para a gente ir a algum lugar. Normalmente, nós precisamos de um motivo. Eu não sei vocês, mas, para mim, não é descansar. Porque eu volto muito mais cansada. Pode ser uma viagem de férias maravilhosa, mas eu chego exausta, exaurida. Nem que não fui eu que dirigi, nem que eu só fiquei lá de boa. Cansa viajar. Cansa, exige energia. E estar na vida é bem parecido, porque não é fácil a gente sair lá dos planos superiores, lá onde não tem materialidade, densidade, vir aqui, estar nesse corpo físico, não é fácil. Exige muita boa vontade, é algo assim, digamos assim, desafiador. Então, sobre viajar. Vamos viajar, então, vamos fazer de conta que a gente vai viajar. O que nos leva a viajar? A gente pode viajar para encontrar pessoas queridas? É um bom motivo para viajar? Ir lá visitar alguém, ver como é que está, matar a saudade? É um bom motivo? Então tá. Para aprender, para ter novas experiências, para conhecer um lugar diferente, para fazer um curso, para estudar. Alguém aqui já teve que viajar para estudar? Para fazer um curso? Então é um bom motivo para a gente viajar. Conhecer novos lugares, para se superar, para se conhecer melhor, né? Para ir para um congresso, para trabalhar. Muitas vezes a gente precisa viajar também para trabalhar, né? Para se curar, tem muitas pessoas que precisam viajar para ir para fazer uma consulta, um exame, um tratamento, né? Muita gente precisa fazer uma viagem para cuidar da sua saúde. Vale a pena a gente viajar para pedir perdão? Para se ajustar com alguém? Para se resolver? Né? Então, são motivos para se fazer a viagem. Dentre tantos, há muitos motivos para viajar. Mas esses aqui são motivos também que nos levam a vir aqui para a Terra. São motivos também que nos fazem querer fazer esta viagem, que é estar na vida. Então, quando a gente sai, vamos fazer de conta que a gente está lá em cima, né, nos planos superiores. Bora lá, vamos nascer. Quando a gente sai de lá, a gente está muito feliz, porque é uma viagem que a gente está muito animado para fazer. Normalmente, a gente sai cheio de esperança, de expectativas, de sonho, igual que a gente sai para viajar. A gente sai para viajar feliz, né? Oba, vamos viajar. Eu adoro fazer mala, preparativo, ver os lugares, aonde que eu vou ficar, pesquisa, procura saber que lugar, né? E se programa para vir, com alegria. Tipo assim, eu vou para a praia, vou para a casa da sogra. E que legal, vou lá ver a sogra, que delícia, né? É muito bom, a gente sai de viagem com expectativa. Para descer, a gente faz assim também.
A gente sai todo animado, vai dar certo, dessa vez eu vou conseguir, eu vou dar meu melhor, estou aqui descansado, quero me desafiar, quero ir lá aprender. Cara, eu vou arrasar. Nessa encarnação vai ser top. E a gente, da mesma forma que a gente faz uma viagem longa e se despede do povo aqui, quando vamos viajar, né? A gente vai viajar uma viagem longa, uns 15 dias aqui. A gente diz tchau, né? Diz tchau para os que ficam, diz tchau para o pessoal da casa que fica, diz tchau, fala para o vizinho, avisa, ó, tô indo, tchau, ó, tô indo viajar, que delícia, né? Assim é lá em cima. Quando a gente desce, a gente se despede de todo mundo que está lá. Ou vocês acham que a gente não tem amigos espirituais nos planos superiores? A gente não tem família, pessoas que nos querem bem e que vão ficar com muita saudade da gente. Porque descer, vir para essa viagem na Terra, a gente precisa se despedir deles lá. Para nascer aqui, é como se a gente morresse lá. E da mesma forma o inverso. Quando a viagem aqui termina, a gente se despede daqui, os que ficam com saudade, com dor, pela perda, pela saudade, lá é uma festa. Quando a gente volta para casa, quando a gente volta para os planos superiores, é uma comemoração, é uma alegria, porque a gente nasce lá, a gente volta lá ao convívio dos de lá. Então, a gente vem para cá normalmente muito animado. Existem casos que a gente pode vir por livre, espontânea obrigação? Sim, existem sim as encarnações compulsórias, mas normalmente a gente vai feliz. E a gente se prepara todo, né? A gente traça a rota, a gente sai de um ponto, vai para outro, a gente faz toda um roteiro para essa viagem, a gente faz um plano reencarnatório. Do mesmo jeito que quando a gente viaja uma viagem longa, a gente procura, assim, além do destino, os hotéis, a hospedagem, na casa quem que eu vou ficar lá na prima, depois eu vou lá na tia, depois eu vou passar uma noite lá não sei onde, a gente traça mais ou menos um roteiro para onde a gente vai, onde é que a gente vai ficar, na estrada onde é que eu vou parar, onde é que eu vou abastecer, mais ou menos tem aquele posto legal lá que dá para fazer um lanche, ir no banheiro, mas imprevistos acontecem, mas a gente faz mais ou menos uma ideia do quanto vai gastar de combustível, dos custos, a gente programa uma viagem aqui na Terra, quando a gente faz uma viagem a passeio aqui, da mesma forma, quando a gente escolhe vir aqui para o planeta, a gente traça um plano. A gente mais ou menos traça o nosso destino, o que a gente vai fazer, qual é a minha missão, para que eu estou indo lá mesmo? É para aprender? É para me curar? É para perdoar? É para tudo junto? Para que eu estou indo lá? Então, com a ajuda dessa nossa equipe lá em cima, eles nos ajudam a traçar mais ou menos um caminho do que eu preciso para cumprir o meu objetivo. Então, eu vou escolher o país que eu vou nascer, eu vou escolher a cidade, a família, quem vai ser minha mãe, quem vai ser meu pai, o que eu vou encontrar no caminho, quais vão ser minhas dificuldades, minhas limitações, quais serão meus principais desafios, e assim traça-se o projeto para a gente vir para cá. Mas, assim como na viagem, pode acontecer imprevistos, não podem? Existe uma rota inicial, existe um traçado inicial, mas nós somos seres humanos com livre-arbítrio. E muita coisa pode acontecer. E podemos, sim, mudar de planos e ter um desvio na rota. Tá? Então, gente, primeira coisa, não me vem com essa de dizer que eu não pedi para nascer, porque eu não gosto de estar aqui, porque onde é que já se viu? Eu não quero estar aqui nunca que eu pediria para nascer. Pediu sim. Arrisco dizer que você praticamente implorou para estar aqui. Tá? Muita gente, muitos seres querem estar aqui. Há uma disputa grande. Todo mundo quer vir para a Terra nesta viagem, neste momento, porque é um momento único, é um momento especial, de muito aprendizado, todos são. Mas, em especial, é um bilhete premiado. Poder nascer e estar nesta viagem, que eu estou chamando hoje aqui, é realmente muito disputado, muito querido, muito almejado. É praticamente ganhar na loteria. É uma viagem, assim, quase que um cruzeiro. A gente vai viajar, né? Já temos um destino, mais ou menos uma rota, e a gente vai de mão abanando. A gente tem a nossa bagagem, né? Bom, quando a gente viaja aqui na Terra, nós levamos nossas malitas, né? Alguma coisa. Tem gente que leva umas trocentas, né? Tem os mais basiquinhos que levam pouca coisa. Mas, na nossa encarnação, a gente traz bagagem também? As crianças, os bebês vêm com malinhas? Não trazem nada físico, nenhuma mala palpável, visível. Mas a gente carrega, assim, as nossas bagagens, as coisas que trazemos de outras vidas. E nós também levamos uma bagagem. Só que não é a nossa casa, não é o nosso carro. Quando a gente sai dessa viagem, no momento que nós voltamos para os planos superiores, voltamos de viagem, a gente não leva nada físico. Mas a gente leva, sim, as nossas vivências, os nossos aprendizados, o nosso amor,
Tudo o que a gente viveu, a gente leva. São as nossas bagagens imateriais, espirituais, emocionais, né, que dizem muito do que a gente viveu. São as experiências, aqui já falamos, os traumas, aprendizados. Então, vamos pensar junto. E você? O que você trouxe para essa vida? O que está pesado demais, que não vale a pena carregar? O que eu posso me desfazer? Quais itens dessa bagagem eu não preciso mais carregar? O que está na hora de eu largar? O que de valioso eu posso incluir nessa bagagem? O que eu posso acrescentar? Algumas malas precisam ser abertas, outras precisam ser esvaziadas. Bom, falamos das malas, falamos do trajeto, né? Mas a gente precisa viajar com alguma coisa. Na nossa viagem de hoje, que vocês estão indo todo mundo comigo, nós não vamos de ônibus, nem de avião, nem de navio. Nós vamos de carro. Cada um aqui vai ganhar um veículo de presente do Criador. Todo mundo aqui vai ganhar um carro. Legal, né? Paizão deu um carro para nós. O que é o nosso carro? O nosso corpo físico. A nossa viagem aqui, o nosso carro, o nosso corpo físico, tá? Todo mundo ganhou um veículo, tá? Alguns dirigem muito bem, outros mais ou menos, outros estão caminhando, estão no processo, estão no caminho de aprender, né? Mas todos nós embarcamos nesse veículo, então, apropriado, revisado, de acordo com o merecimento. Ou todo mundo ganha o mesmo carro aqui? Cada um ganha um carro de acordo com aquilo que fez nas outras vidas, de acordo com o jeito que mereceu. Faz de conta que você é pai, que você é mãe, e você deu um carro para o seu filho. O seu filho foi imprudente, dirigiu de qualquer jeito, andou que nem louco aí, não respeitou as leis de trânsito, se colocou em risco, sei lá, bebeu embriagado, fez racha, jogou num precipício, bateu de propósito. Esse filho merece outro carro? Não precisa me responder, mas um questionamento, né? Então, cada um vem com carros diferentes, né? Nós temos Fusquinhas, né? Até Ferraris. Então, não adianta também dizer assim, nossa, mas eu aqui com meu Fusquinha, pai, não deu para me mandar uma Lamborghini, algo melhor, né? Uma coisa mais sofisticada. Enfim, se eu estou viajando com esse veículo, é porque este veículo, exatamente este, é do meu merecimento e este aqui é o necessário para mim desempenhar a minha missão nesta vida. Para mim chegar ao meu destino, para mim fazer o meu trajeto, é este carro. Tem problemas mecânicos? Dá pane? Tá todo arranhado? Né? Foi de alguma, eu não lembro, mas foi de alguma forma tudo eu que provoquei nesse veículo, não exatamente neste, mas foi este que eu mereci ganhar neste momento. Estão comigo? Faz sentido para vocês? Bom, bora lá então. Outra coisa, vamos falar de equilíbrio. Temos que cuidar do nosso carro? Temos, né? Tem que observar o tipo de combustível, não ficar deixando torrar no sol, sei lá, vou falar num carro mesmo, né? Legal proteger ele, colocar, levar na mecânica de vez em quando, não acabar com o motor pedindo que o carro não pode dar. É preciso cuidar do carro. Eu não vou abastecer o carro com água se ele pede gasolina. Eu não vou colocar, sei lá, óleo, não entendo muito de carro, tá? Mais ou menos sei ligar. Mas, assim, o carro exige alguns cuidados de carro, tá? Eu preciso cuidar desse carro, porque, afinal, ele tem que dar conta de me levar nessa viagem toda. Eu não vou poder trocar de carro. É esse carro. Se der problema, eu vou ter que consertar e seguir com esse. É preciso cuidar, mas é preciso também balancear entre a negligência e o cuidado excessivo, a obsessão. Há pessoas que passam polindo o seu carro o tempo todo, que se preocupam demais com a lataria, se preocupam demais com outras questões que os impedem de ver outros aspectos interessantes e importantes na vida. Então, a reflexão aqui é, vamos cuidar do carro sim, mas com equilíbrio. Nem com negligência e nem com apego demais a este carro. Bom, bora para a estrada, né? Mala pronta, vamos no nosso veículo, vamos seguir, né? Toda estrada é fácil? Toda estrada é boa? Vocês conhecem a Willy Bart, né? Então dá para saber que nem toda estrada é fácil de andar, né? Então, há estradas muito fáceis, mas há trechos, há caminhos muito desafiadores, né? Temos as encruzilhadas,
temos as bifurcações no caminho, tem caminhos tortuosos, nem tudo são flores, há muitas coisas. E existem também os percalços do caminho, as panes na estrada, os desafios e superações. Temos crises existenciais, depressão, conflitos, né? Temos, às vezes, fura um pneu, às vezes acaba a gasolina, às vezes acontece um acidente, sempre há algo de imprevisto que pode acontecer, e todos estão sujeitos a imprevistos e a percalços. Mas sempre a gente tem outras pessoas com quem a gente pode contar. São os nossos mecânicos, são as pessoas de diferentes campos de atuação, físico, mental e espiritual, que podem nos acolher, que podem nos auxiliar, que podem até nos dar uma rebocadinha, se precisar de um reboque, tem essa possibilidade, né? E enfrentar, superar isso, faz parte da jornada, faz parte do aprendizado. É possível encontrar flores em qualquer caminho. É possível, se o nosso olhar estiver apurado, estiver afinado, a gente consegue reconhecer beleza em qualquer percurso, em qualquer trajeto. E vocês já perceberam que quando a coisa é mais, que a gente aprende mesmo, que a gente mais evolui quando a coisa está difícil? Quanto maior a dificuldade, quanto maior os desafios, maior o nível de exigência e de aprendizado. Porque os desafios, eles fazem parte do trajeto, eles fazem parte da vida. Eles são motivações para crescer, para aprender, para evoluir. E quanto mais avançado a gente está, quanto mais a gente evolui, maior e mais difícil é o desafio. Então, você pode pensar assim, ó. Se eu estou vivendo isso agora, é porque Deus acredita que eu dou conta. Se esse desafio surgiu agora para mim, é porque eu tenho o potencial e a capacidade de dar conta disso. Porque às vezes a gente se ilude achando que quanto mais avançado a gente está, quanto mais evoluído, a vida fica uma beleza. As coisas ruins não acontecem. Engano. Os desafios fazem parte de toda a trajetória, de todo o percurso. Todo mundo tem desafios. Estão comigo? Bom. Falamos já dos imprevistos, falamos que somos seres de livre escolha, que a gente pode mudar o caminho, que tudo bem, às vezes a gente sai do projeto inicial. E não dá para ter certeza absoluta de tudo o que vai acontecer no caminho. A gente tem esperança, tem expectativa e a gente vai. A gente avança, a gente segue, mesmo sem saber o que tem lá na frente. Né? Porque muita coisa pode acontecer. E é normal a gente estar com medo, é normal a gente ficar triste, a gente ficar desanimado, a gente ficar desesperançoso às vezes, porque, enfim, são muitos desafios. É complicado estar na vida, é complicado andar no trajeto sem saber pela frente, porque assim, ó, tem tanta coisa que pode acontecer, pode furar o pneu, a gente pode se perder, eu posso ser assaltado, eu posso cair num buraco, eu posso ser abandonado, se anoitecer, se eu ficar sem luz, se eu ficar sem bateria, se chover, e, né, enfim, são muitas coisas que podem acontecer no decorrer. E está tudo bem, de vez em quando, a gente se sentir perdido, sem rumo, sozinho, andando em círculos, ou simplesmente desligado, não prestando atenção em nada, só seguindo para frente, anestesiado, sem se dar conta do que está acontecendo ao redor. Acontece, mas nessa hora é importante a gente se chamar de volta, assumir o volante, se colocar no presente, no aqui e agora, e assumir a direção da tua vida. É um chamado para retornar. Tem cada estrada, né, gente? Tem cada trecho que, por favor, né? Não. E sobre andar em círculos. Quem nunca viajou, procurou algum lugar, algum endereço? Antes do GPS era mais difícil ainda, vocês não sabem, mas tinha uma época, vocês não são dessa época, eu sou, que tinha que abrir o mapa no capô do carro e encontrar a rota, tá? Hoje em dia está tudo muito fácil, tem tecnologia. Mas, antigamente era muito mais fácil se perder. A gente passava assim, ó, eu já vi essa casa e essa árvore. Aí passa, procura. Não, mas eu já passei aqui, eu já vi isso de novo, né? Eu já passei por esse trevo, eu já vi esse restaurante. Não, a gente já passou por aqui. Olha que a gente já passou. Na vida, é bem parecido, porque há situações que se repetem. Mas, de novo, eu estou vivendo isso aqui? Mas, de novo, isso está acontecendo comigo? Isso aqui é uma luzinha que liga lá no painel, tá? Para a gente perceber que há uma lição aí com a qual eu preciso aprender. Há algo aí que eu preciso observar, que eu preciso ver, que eu não estou vendo. Então, quando alguma coisa está se repetindo, quando eu estou andando em círculos, tem alguma coisa que eu preciso aprender, que eu preciso internalizar. Há uma lição aí que eu preciso superar para poder seguir. Porque enquanto eu não aprender, adivinha, logo tu vai passar por ali de novo. Por que eu estou falando isso?
Porque eu falo com propriedade. Não é porque eu estou falando aqui que eu sou uma expert motorista, que eu dirijo muito bem. Eu tenho os meus desafios e estamos juntos, que não dá para a gente desistir. Mantemos a esperança e seguimos em frente. Nem sempre é fácil seguir em frente, mas a gente segue. Sabe, outra coisa que eu lembrei agora? Sabe quando a gente dirige no escuro? Quem não dirige aqui, quando está de carona, assim, vai no escuro, de noite, a gente consegue ver o caminho todo durante a noite? Consegue ver lá na frente 200, 300 metros, 500 metros, 1 quilômetro? A gente vê a estrada de noite? Não, né? Mas dá para seguir assim, dá para seguir igual. A gente vai, liga os faróis e vai um pedacinho de cada vez, vai avançando. Na medida que eu avanço, vai se iluminando ainda mais o caminho, não é? Então, podemos continuar dirigindo e avançando, mesmo nas dificuldades, mesmo quando as condições não são perfeitas, e confiando que o caminho vai se revelando. Porque para mim seguir em frente, eu não preciso saber tudo o que vem pela frente. Sabendo o próximo passo e avançando, eu já saio do lugar, eu já chego mais perto de onde eu preciso estar. Ah, e nós temos GPS, né? Hoje em dia nós temos um plano de viagem, um plano de navegação. Não sei como é que chama, acho que é plano de navegação, é um sistema de navegação GPS, que é aquela nossa vozinha interior, que é aquele sentimento de que eu preciso ir para lá, que eu preciso fazer isso, que eu não devo ir por ali, que eu não estou no caminho certo, que não é bem assim, sabe? É quase um que assim, ó, a 200 metros, pegue a segunda saída à direita. Aí você pega errado. Aí ele diz, recalculando a rota, né? É bem parecido. Nós temos uma vozinha dessa, não nessas palavras, mas aquela intuição, aquela coisa que nos fala, que nos diz para onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer. Se eu estou no caminho errado, a gente sente, se a gente estiver bem atento, bem presente, a gente sabe que não está, né, no caminho certo. E sem falar dos nossos anjos, guias, mestres, mentores, que também ficam nos indicando, nos guiando, nos mostrando o caminho. E nos fazendo avançar. Vamos avançar aqui, porque o tempo está voando. Sinais de trânsito, né? Nós temos leis de trânsito, leis de navegação. Na vida também tem as leis da vida. A forma de seguir, de avançar. E os sinais de trânsito estão aí para nos ajudar, para nos orientar, para nos mostrar a direção. Além do nosso GPS interno, existe a sinalização, que pode ser os alertas, as sincronicidades, a pessoa certa, na hora certa, aquela informação certa. Existem todo um suporte, digamos assim, do plano espiritual para nos ajudar nessa. E é preciso que a gente respeite os sinais, principalmente os nossos sinais, né? Tá na hora de parar, seguir tomar um tempo, um descanso. Por que não? Se eu estou exausto, como é que eu vou continuar avançando, dirigindo? Eu preciso parar e dormir, ou eu preciso comer, ou eu preciso abastecer. Né? Também tem os sinais do nosso corpo físico, mental, espiritual. Nós poderíamos explorar aqui muitos outros aspectos, mas, enfim, precisamos avançar. Mas o mais importante nessa viagem é a gente perceber que as nossas dificuldades, elas também fazem parte de quem a gente é. Os nossos desafios, eles nos forjam, eles nos tornam um motorista melhor. Agora, vou misturar outra fase, outra parábola, como uma fase de videogame. Quanto mais você avança, mais difícil fica a fase. Então, quando aparecem as dificuldades, não quer dizer que tu está no caminho errado. Às vezes foi você que escolheu aquela dificuldade para você aprender a superar aquilo. Às vezes foi você que criou aquela dificuldade, foi você que cavou aquele buraco, mas não lembra. E agora você precisa aprender, ou treinar, ou conseguir sair desse buraco. E a felicidade, ela não quer dizer que não tenha desafios, que não tenha buraco, que não tenha... é a forma como a gente enxerga. Na vida tem altos e baixos. E, às vezes, voltando a falar da parte dos guias, dos anjos, tem um outro comparativo que a gente pode fazer, que é assim, ó, a nossa equipe espiritual, o nosso anjo de guarda, por exemplo, ele está num outro nível. Eu consigo ver o caminho, a estrada daqui. Esse é meu ângulo de visão. Não é assim, mas é só um comparativo para a gente entender. Como nossa equipe espiritual está em outro plano, eles estão num nível mais elevado, é como se fosse um drone lá em cima, que consegue ver o caminho lá na frente, o que vai acontecer, e consegue te avisar de algumas coisas, consegue te ajudar a se conduzir melhor. Por exemplo, eu estou aqui na estrada,
E lá, depois da curva, onde eu não vejo, existe um perigo, uma ameaça que não está destinada a mim, que não é necessário que eu passe por aquilo. Às vezes vem uma intuição, uma vontade de trocar o caminho, ou eu me atraso, ou acontece alguma coisa ali, vou falar, furar um pneu, e eu não consigo chegar naquele local, naquele momento onde algo muito difícil poderia acontecer. Há muitos relatos de pessoas que contam que se livraram de situações difíceis sem saber explicar como. Na verdade, a gente é livrado o tempo todo. A gente só não sabe, a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente só não percebeu, mas há muitos momentos da nossa equipe, o nosso anjo de guarda, nossos guias nos ajudam a nos livrarmos de dificuldades. Então, fechando aqui a nossa fala, o mais importante nesse caminho não é chegar lá, não é o destino, não é o final da viagem. O mais importante é estar aqui e agora, no presente. É aproveitar a vista, é aproveitar a viagem, é colocar aquela musiquinha gostosa, é ficar, às vezes, sentindo o ventinho no rosto, é ficar olhando a paisagem, curtindo, aproveitando. E não ficar remoendo o que passou lá atrás. Tipo, aquela hora lá que nós tivemos que trocar o pneu lá, a gente ficou no acostamento, nossa, que droga, atrasou tudo. Já passou, vira a página, foi necessário. Como eu falei antes, vai saber se não foi um atraso necessário para não ter uma pane, um problema maior, um acidente talvez ali na frente, né? Então, às vezes, o que aconteceu lá atrás serviu para a gente como aprendizado. Usa o passado para você tomar como lição, como aprendizado, e não ficar se cobrando, se culpando. E também não fica muito lá na frente. Quem já viajou com criança, com pessoa ansiosa? Já estamos chegando? Falta muito? Já estamos chegando? Dali a pouco. Falta muito? Já estamos chegando? Não aproveita a viagem. A mágica da coisa é estar no aqui e no agora. Porque o ontem, ele já passou. E o amanhã não aconteceu. Eu aprendo agora. Eu consigo agir agora, eu me torno um bom motorista agora, eu faço as melhores escolhas agora, eu estou na vida agora, eu assumo o volante da minha vida agora. E sempre com gratidão, sempre com amor, independente do que passou. Se está no meu caminho, me diz respeito. Então quer dizer que eu não posso honrar o passado, o que foi, né? Sim, falamos disso agora. É importante tomar o aprendizado do passado, mas é importante parar de se culpar. É importante a gente se perdoar e reconhecer que foi o que eu pude fazer. Nasquelas condições, com o motorista que eu fui, com o que eu sabia, com o que eu tinha naquela oportunidade, foi o que eu consegui fazer. Atropelei o gatinho? Puxa, atropelei o gatinho. O que eu vou fazer com isso? Vou tentar entender que foi uma fatalidade e fazer algo daqui para frente para evitar que isso aconteça. Sem prestar atenção nas belezas da estrada, né? Porque, afinal, gente, apesar de cada um de nós termos uma missão diferente, todo mundo aqui nasceu com o principal propósito, sempre, todas as vezes, não importa quantas vezes a gente veio para essa viagem, não importa as pessoas que nos cercam, cada um de nós, todas as vezes, está aqui com o propósito de desenvolver o amor, de transbordar o amor, de ser um exímio praticante dessa arte maravilhosa que é amar. Fechando, então, vamos fazer uma avaliação rapidinho. Como é que você era quando você nasceu? Quem você se tornou? Você aprendeu alguma coisa nessa viagem aqui que você está até agora? 20, 30, 40, 50, 60 anos de viagem? Cada um tem viagens, trajetos assim, de durações diferentes. Hoje, você está melhor que ano passado? Está melhor que há 10 anos atrás? Está melhor do que quando veio? Você evoluiu? Aprendeu alguma coisa? Normalmente a gente aprende com os erros, tá? A gente aprende lá naquela buraqueira lá onde tem um monte de semáforo, um monte de lombada. É lá que a gente aprende a dirigir. Sempre, se você se lembrar disso, já é uma grande coisa. Que ao final da viagem possamos dizer que valeu cada quilômetro percorrido, cada trechinho, cada milímetro vale a pena. E eu sou muito grata, nesse momento, por nossos caminhos terem se cruzado. Uma boa noite a todos.